Saudações, eu sou William Moraes e o relato de lucidez extracorpórea que eu trouxe para vocês hoje é de 2020. Na verdade, o finalzinho de 2020, no dia 12/12 de 2020. E tem alguns aspectos interessantes que vou compartilhar com vocês de conclusões que eu tiro e análise em cima disso. Eu consegui sair no quarto no qual eu deitei para dormir após uma aventura que parecia sonho, ou seja, eu tive todo um contexto que pode ser fora do corpo, ou foi sonho, não tenho certeza, porque não havia lucidez, e eu deitei para dormir depois dessa aventura. Eu voltei para uma cama, um quarto que não era o meu quarto aqui. Deitei para dormir achando que estava voltando para casa de algum jeito, mesmo inconsciente. Eu acho que estava projetado, mas não tenho como afirmar isso. Sei que quando eu deitei para voltar a dormir ou voltar para o corpo, eu acabei tendo um aumento de lucidez repentina neste momento. Então eu resolvi sair. Porém, esse sair é aquilo de eu acho que eu já estava fora, mas como eu tinha deitado, eu não sei se eu fiz uma projeção a partir de um sonho ou se eu estava fora e resolvi, não, espera, eu estou fora, vou continuar. Isso é um pouquinho irrelevante, só mesmo relatando como realmente aconteceu. Quando eu me levantei, senti uma certa dificuldade, que era uma sintonia com a velocidade. Isso vai ser um pouco mais complexo de explicar. Eu saí do quarto lá que eu estava, fui para um cenário, mas era como se tudo fora de mim passasse muito rápido. Como se fosse um filme onde tem um personagem parado e tudo acontece numa velocidade diferente. Então eu deixei de fazer esforço para impor o meu ritmo, que era mais lento, e me deixei ser levado pelo fluxo de lá, da dimensão na qual eu estava. E eu consegui entrar nele feito uma tartaruga numa corrente marítima. Sabe quando você está no mar, a bichinha está no mar, e ela entra e vai, né? Procurando Nemo tem isso, eu acho. Então, eu acabei entrando naquele mesmo fluxo de velocidade e eu não senti que eu acelerei. Eu me adequei, porque a verdade é que foi essa, eu fui levado. Acho que isso é interessante, porque muita gente relata a diferença de tempo, de como o tempo passa aqui e em algumas dimensões. Não são todas, não. Dimensões, frequências, os nomes não nos ajudam muito porque remetem a outras coisas mais exatas da definição. Seja como for, quando eu me adequei ao cenário, eu pude ver o que acontecia. Tinha polícia caçando gente e matando quem fosse, matando geral. Só que eu não me importei porque eu sabia de alguma forma que não podiam me ver dentro do que parecia um surto deles de caçar. É a frequência na qual eles estão, né? Passam o dia inteiro, por exemplo, passa o dia inteiro fazendo algo e quando está fora do corpo continua fazendo aquilo. Isso pode ser apenas em sonho ou pode ser também quando a pessoa perde o corpo físico e nem percebe, continua na mesma trajetória comum que tinha durante o dia. Então é quase um surto mesmo. Talvez eu estivesse numa camada, frequência, dimensão um pouco acima e eu me movia tentando evitar que eles me tocassem e eu neles, só porque talvez eles me percebessem. Então eu andava, eles não me viam realmente. Passei por eles e alcancei um quintal que não era o meu. Eu vi um jardim elevado no qual eu subi. Um jardim elevado
é só porque, sabe, como se fosse um prédio e tivesse uma garagem e uma parede e um jardim lá em cima. Não sei como explicar isso melhor. E era um jardim que eu vi que tinha flores, plantas e tudo mais. Então eu subi e tinha um cãozinho que me via e me olhou com desconfiança. Ele me olhou, eu olhei para ele, mas subi. Ele não fez menção de sequer latir para mim, então eu continuei subindo. Subi até umas rochas, porque lá no final, mais ou menos no final do jardim, tinha umas rochas e eram altas, coisa de 3 metros, 3 metros e meio, alguma coisa assim. E eu subi as rochas e atrás delas tinha um tigre branco. As rochas meio que eram a muralha do jardim, um obstáculo no jardim. E eu hesitei, esperando para ver se ele fazia menção de me atacar ou não, bem maior do que o cachorrinho, claro. Ele também não fez a menor menção de me atacar. Eu desci da rocha e passei por ele e eu vi que o jardim terminava diante de uma nebulosa bonita em cores mescladas de laranja e azul. Vou ver se eu acho alguma imagem para colocar aqui, porque é muito comum eu ver essas nebulosas quando eu olho para cima. O céu não é só violeta ou azul, geralmente é mais ou menos como uma nebulosa. Maravilhoso, muito bonito. E eu vi que o jardim terminava, ele era até um pouco inclinado para cima. Assim. Subi. E eu corri para saltar, sabendo que havia uma queda após, porque ele terminava mais alto. Eu já tinha subido para o jardim, subido as pedras, e enfim. Mas eu não hesitei, corri e saltei. Quando eu fiz, eu tive até receio de ser muito alto do outro lado, porque eu não sabia a altura, e que a sensação de voar muito alto me fizesse voltar para o corpo, porque é aquele, né? Sabe o frio na barriga? Acontece lá também, porque a sensação é como se eu estivesse saltando de um avião sem paraquedas. E eu posso voar? Posso. Mas tudo exige um certo esforço de convicção. Por exemplo, eu escalei as pedras, escalei o jardim, eu poderia ter voado. Sempre posso? Sempre posso. Mas há empenho, como a gente aqui na vida comum. Sempre podemos correr? Sempre. Mas a gente corre? Não, porque gasta mais energia, gasta mais empenho. E dependendo da dimensão é mais difícil. No caso aqui eu não tinha nem testado, saltei primeiro e pensei depois. Quando eu fiz, tive esse receio, mas foi como se alguém me ajudasse a manter. E durante a queda, que se tornou voo, eu vi todo um vilarejo surgir. Isso aqui, esse alguém, pensando melhor depois, eu cheguei à conclusão que talvez não fosse alguém. Pode ser que sim, mas pode ter sido eu mesmo, o meu corpo mental, aquilo de haver uma certa perspectiva diferente, como se eu fosse um corpo sustentado por uma vontade acima, que seria o meu corpo mental. Isso já aconteceu algumas vezes, mas eu não sei dizer. Pode ter sido também apoio mesmo de alguém que eu não via, assim como aqueles policiais do início não me viam. Seja como for, eu mantive a queda e vi esse vilarejo surgir com casinhas muito próximas umas às outras e elas eram, é como se fosse um vale, porque havia uma queda, mas havia rocha dos dois lados e eu vi surgir porque eu saí voando, fiz uma curva e depois dessa curva tinha esse vilarejo, meio que nas rochas, inclusive, assim, entre as rochas e nas rochas. Era até bastante colorido, pelo que eu me lembro. E tinha pessoas nas janelas, pessoas fazendo coisas cotidianas, como pendurar alguma coisa para fora. E foi quando eu senti meus
pulsos sendo segurados, e eu senti o peso atrás, e é aquela sensação familiar, né? De um encosto, um parasita energético. E aqui eu escrevi aquela sensação de algumas vezes antes, porque aqui já tinha acontecido bastante em 2020. Hoje já são dezenas de relatos que eu até não falo muito aqui, porque eu acho que algumas pessoas têm realmente medo de que isso aconteça. Por mais que eu fale que eu acho que tem uma predisposição muito grande por excesso de energia ectoplásmica, coisa de família, já conversei com pessoas parentes, principalmente do lado do meu pai, que têm as mesmas sensações que eu e tiram muito ectoplasma durante sonho entre aspas, porque eles não têm lucidez, né? Então não tem como confirmar. A minha própria irmã, inclusive. Mas do lado do meu pai, minha tia, primas, isso é bem comum. E eu até escrevi aqui que parecia um específico do início do mês, mas é porque nessa época eu achava que tinha, e pode ser que sim, alguns que reincidem, me perseguem, mas até não por obsessão, é só por conveniência mesmo, já que, como disseram, eu transbordo essa energia. E vocês vão ver aqui o meu diálogo com esse ser, que é mais ou menos nesse nível. E coloquei aqui, embora seja mais provável ter sido outro ser diferente. Eu desci um pouco no vale, bem próximo das casas, já estava voando ainda, continuei voando enquanto eu tentava me livrar do ser. Ainda no alto, eu torci o pulso da criatura plástica para apenas segurá-la e emanar energia com boa intenção para ajudá-la. Mas quando eu fiz isso, não da energia, quando eu tentei tirá-la, comecei a dizer que eu era um ser de luz e que através de mim ela se manifestava. E comecei a repetir isso. Eu sou um ser de luz e através de mim ela se manifesta. Enquanto eu tentava me desvencilhar. Eu não senti, porém, energia alguma passar por mim. Mas eu pude ver que a criatura era toda negra, feito piche. Brilhava, sabe, vinil, como se ela tivesse o corpo todo, a pele fosse vinil preto, completamente. Não tinha nem rosto. E eu continuei, sem medo, tentando ajudar aquela criatura a transcender sua condição de dependência, parasitismo, roubo, enquanto eu a trazia para frente e brigava com ela ali. E ela tinha uma plasticidade muito louca mesmo. Parecia uma inimiga do Batman do futuro. É um desenho animado que teve. Acho que ela se chamava Ink. Era como se fosse tinta, ela mudava a forma dela. A criatura se tornou ainda mais mole, deformando seu corpo, que era feminino, bastante esguio, para se recompor após tomar um certo controle. A disputa foi ferrenha. Ela chegou a ficar muito mais na forma feminina dela, essa forma sem rosto, diante de mim, e aí estávamos nós lá, lutando, um de frente para o outro, tira a mão daqui, pega dali, tentando imobilizá-la, mas é mais difícil do que imobilizar alguém aqui no mundo físico. E apesar de tentar me desvencilhar daquilo, eu não tinha raiva, medo ou alguma sensação, um sentimento de raiva. Apenas queria desfazer a simbiose, mas a parte que seria ou estaria a boca dela, quando tocava parte de mim, grudava e era muito difícil de desprender. Beijou, grudou em uma das minhas mãos, ficando pendurada no ar enquanto girávamos naquela batalha. E ela se reposicionava, agarrando com as mãos onde podia. Era bem determinada a criatura. Eu conseguia a muito custo me desvencilhar. E ela cairia, chegou a soltar do meu corpo, totalmente. Mas ela esticou a mão, pegou meu pé e se puxou para cima e grudou
o que seria a parte que seria a boca dela, já que eu estava no ar, numa posição meio esdrúxula, porque estávamos lutando, né? Ela grudou direto no meu chakra básico, chakra raiz ali, bem no períneo. E apesar de eu estar vestido e coisas do tipo, né? Eu senti ela sugar energia direto do chakra. Sugando energia mesmo, provavelmente se fortalecendo para continuar a lutar. Foi desconfortável. Era momento de manter a calma e não ceder à repulsa e raiva, e eu consegui. Falei, vamos lá. A desprendi com compreensão, tirei a bicha, dizendo palavras como o divino se manifesta em mim. E eu tentei elevar energia ao máximo, coisa do tipo, sabe? Tentando, olha, eu sou apenas uma ponte, eu sou apenas um condutor da energia divina, superior. E a coisa pareceu, depois que eu atirei, desgrudei de mim, segurei ela, pareceu murchar e não conseguia mais se fixar em mim. Embora eu outra vez não tenha sentido alteração energética alguma em mim. Nem arrepio, nem descarga elétrica, nada. Só que o ser, ele ia quase como secando, murchando. E me disse, depois de certo tempo, aceitando a derrota, ficando bem murcha mesmo, vazia, como se fosse um balão esvaziando. Ela me disse, aceitando o que pareceu aceitar, o que pareceu ser uma aceitação da derrota. Mesmo sem ter boca, eu escutei nitidamente a voz dela, uma voz de mulher, dizendo: mal posso esperar para grudar em você outra vez. Eu não me exaltei, falei, né? Coisas da vida, momentos e momentos. Continuei a dizer palavras que eu acreditava que poderiam me conectar com uma frequência mais alta, e a coisa continuou diminuindo a ponto de caber entre as minhas mãos. E se tornou, parecia uma pele negra, vazia e emborrachada. E a essa altura eu estava a uns 15 metros de altura. E eu perguntei para uma mulher que estava na janela e acompanhou toda aquela batalha. Isso, eu poderia relatar coisa aqui muito mais completa e gigantesca, né? Mas teve uma mulher que viu aquilo e ficou ali olhando para ver o que acontecia. E eu perguntei para ela, o que eu faço com isso? E ela respondeu, eu vou até colocar o celular aqui, eu só faço isso aqui, ó. E ela esfregou uma mão na outra e fez assim, dispersando. E foi o que eu fiz. A coisa caiu de mim, feito um balão vazio, despencando lá de cima. Eu olhei ao redor para decidir onde ir naquele vilarejo colorido, e já porque a mulher fez isso e entrou. Ela estava até nem na janela, ela tinha uma sacada, sabe aquelas sacadas, sei lá, italianas, francesas, ou de época. E ela falou isso, acabou a luta, ela viu, deu a sugestão dela e entrou. Eu olhei ao redor, tentando pensar onde eu ia, mas eu acordei. Era 4h30 da madrugada, porque eu fiz questão de olhar. Deitei outra vez, exteriorizei a energia, sentindo aí sim um estado vibracional alto em todo o corpo, mas eu não consegui sair consciente outra vez. Fiz uma série de exercícios energéticos, coisa que eu sempre faço depois que eu percebo que tem um ser desse grudado em mim no meio da madrugada, para evitar que outro venha, porque parece ter uma fila, né? Quem é o próximo? Ou até mesmo o próprio ser, como ela mesma disse aqui, né? Grudar em mim novamente. E pode ter acontecido. Vejo seres bem diferentes, mas esses seres enegrecidos, assim, sem rosto, parecendo apenas plástico, vinil, é meio recorrente, mas de várias formas. E depois me virei para dormir e assim foi. Então, eu trouxe esse relato aqui para reforçar tudo aquilo que eu já venho dizendo aqui no canal. São apenas seres em certas condições e acho que
o que me fortaleceu foi aprender a não sentir raiva deles. Às vezes é realmente irritante, às vezes é incômodo, é invasivo. Sim, é muito mais. É muito, muito agoniante, de certa forma, mas eu até evito entrar nesse detalhe porque tem essa questão de me ver como alguém que está usando este corpo, o corpo físico, assim como está usando o corpo energético, espiritual, que não são necessariamente meus corpos, são corpos que eu estou habitando. E outros seres pegam carona aí, e não apenas em mim, em muitas pessoas. É muito comum isso acontecer. Mas tudo depende do nosso estado vibracional. Isso foi na época, né, de reclusão social. Eu estava bem baqueado e mesmo assim eu acho que já aconteceu quando eu estava em momentos melhores. A verdade mesmo, é que isso passou a acontecer depois do acidente que levou meu amor e, querendo ou não, a minha energia ficou abalada. Ainda está. Eu ainda sou alguém muito fragilizado. Sou mesmo hoje uma sombra de quem eu era antes, quando meu amor estava aqui e nós dois brilhávamos. Porém, acho que não é motivo para desesperar. Isso não vai ajudar em nada. É uma questão de eu tenho um mínimo para trabalhar isso, que é momentos de lucidez fora do corpo. Por isso eu continuo esses estudos. Eu já entendi que meu amor não está mais tão facilmente acessível, ou ela foi para bastante longe, ou ela já reencarnou. E o meu objetivo agora, com todas essas pesquisas, é compreender cada vez mais, me desenvolver cada vez mais e ter cada vez mais momentos de mais lucidez para poder lidar com isso. Seres assim atrapalham muito as minhas saídas lúcidas, às vezes eu tenho que começar a lutar com eles de muito perto da minha cama, porque eles tentam me puxar, porque lucidez não ajuda eles em nada. A maioria está aí no mundo palpitando nas nossas vidas invisível, de forma bem discreta, ou grudados na gente e até nos induzindo fora do corpo a vivenciarmos, imaginarmos, visualizarmos coisas. E é muito engraçado porque, curioso, engraçado não é, que eles grudam muito na nuca, né, que é aqui, que é um chakra humeral, se eu não me engano. E dali eles extraem muita energia, porque pela coluna, né, é onde tem a maior... Todos os chakras mais importantes estão alinhados ali. E é curioso porque aquele filme Matrix, os seres estão dormindo, né, e vivenciando uma realidade imaginada, induzida pela Matrix, através de um cabo na nuca, né, que serve para extrair também energia deles, energia elétrica, no caso. Então acaba sendo uma metáfora essa questão do adormecer e acordar. Mas, sem desesperos, eu acho que tem coisas interessantes nesse relato também, que é essa diferença de camadas para camadas, e enquanto tem seres num surto, numa vivência repetitiva, e eu passo por ela sem ser afetado, tem eu que não enxergo ainda seres que podem estar me ajudando, me acompanhando, me olhando, o que acontece também. Então são camadas dentro de camadas, e a gente tem que aprender, ou é bom que a gente aprenda, a transitar e estar em camadas cada vez mais elevadas para podermos ser aqueles que ajudam e não aqueles que precisam tanto de ajuda assim. É o meu objetivo. Espero que tenha ajudado a vocês. É o que eu trouxe para hoje. Semana que vem tem mais. E é isso. Quem quiser contribuir com o Pix, a chave Pix é essa aqui em cima, portalwilmor@gmail.com. E lembrando que para essas pessoas há um vídeo, uma interação, quase uma live aula que acontece às segundas-feiras, às 20h30, com 1 hora mais ou menos de duração. Às vezes eu passo, no geral eu passo,
mas pelo menos 1 hora de algum vídeo que também é para conversa, mas que acaba sendo mais aula. Quem contribuir via Pix com qualquer valor, eu não estipulo, vai receber o link da próxima aula e das aulas anteriores que ficam gravadas. Eu tento sempre no dia das aulas ver quem eu vou acrescentar. A pessoa pode assistir essa aula imediatamente e depois rever as anteriores ou escolher ir pela ordem de não assistir ao vivo. A diferença de ao vivo é poder fazer perguntas diretamente para mim, mas mais da metade ou a metade, mais ou menos, acaba assistindo depois, porque aquilo, né? Compromissos e compromissos. É muito difícil as pessoas sempre poderem estar presentes, mas também não tem problema, porque hoje em dia a tecnologia nos ajuda neste aspecto de gravar, inclusive. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.